O candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, participou de um encontro com empreendedores em São Paulo. Lá, falou, dentre outros assuntos, sobre as rusgas que trocou com o ex-presidente Jair Bolsonaro, com Eduardo Bolsonaro também. Ontem foi um dia muito intenso de troca de farpas entre a família Bolsonaro e Pablo Marçal nas redes sociais. A treta entre o clã Bolsonaro e Pablo Marçal. O Eduardo Bolsonaro fez um post nas redes sociais falando mal do Marçal, criticando, chamando ele de oportunista, enfim. Pablo Marçal respondeu, atribuindo aquele post do Instagram, esse aí, tá aí, tal do Nós, né, que foi visto como uma mensagem do Jair Bolsonaro contra o Pablo Marçal, que a gente não pode falar isso publicamente no ar porque a gente não tem prova. Olá, como está você hoje? Seja bem-vindo ao canal O Analítico News, o seu canal que traz informações de política em foco no Brasil e no mundo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, comentar e compartilhar se você gostar do conteúdo. Vamos para mais uma notícia. Durante essa semana vimos uma troca de farpas entre Pablo Marçal e a família Bolsonaro, o que traz certa desconfiança para uma parte do eleitorado que esperava ver alguma união entre eles, mesmo sabendo que Bolsonaro veio a público afirmar seu apoio a Nunes. O que sustentou e aumentou essa rixa foi o compartilhamento em comunidade de aplicativo de mensagens, momentos em que o Marçal se colocava como contrário ao ex-presidente Bolsonaro. Nessa quinta-feira, dia 22 de agosto de 2024, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que, abre aspas, falta caráter ao Marçal. A fala veio após relembrar que o candidato o comparou a Lula e Marçal ainda dizia que a diferença entre os dois era um dedo. Já nessa sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que não quer se intrometer em desavença com Pablo Marçal e reafirmou apoio a Nunes, destacando: o meu candidato em São Paulo é Ricardo Nunes. Nós temos o melhor vice, que é o coronel Melo Araújo. Eu não quero me intrometer nessa briga aí em São Paulo com o Marçal. Não tenho tempo para isso. O meu candidato não é o Marçal e ponto final. Sobre a declaração de Pablo Marçal a respeito da doação feita para Bolsonaro, onde Marçal afirmou ter doado 100 mil reais, Bolsonaro declarou, abre aspas, ele deu pix para quem? A Polícia Federal revirou a lista dos doadores e não tem nenhum pix dele na minha conta, daquela arrecadação feita em 2023. Se ele doou para o partido, o problema é dele. Ao menos ele doou para um candidato honesto. Mas logo na sequência, Bolsonaro declarou que o PL havia acabado de informá-lo que Marçal havia doado 160 mil reais em 2022 e acrescentou: quer contribuir com doação para depois ter uma boquinha no governo ou na prefeitura? E que diferença, né? Num curto espaço de tempo ele me chamar de quadrilheiro e depois doar 160 mil reais. Pablo Marçal apareceu em suas redes para dizer que tudo isso foi briga entre ele e Carlos Bolsonaro, que Carlos precisa se acertar para deixar muitas coisas de lado, mas que com o capitão ele não tem qualquer problema. Quem deve estar adorando toda essa guerrinha é a esquerda e sua mídia, porque por um lado você tinha a mídia atacando o Bolsonaro e Pablo Marçal, agora a mídia manterá uma retórica de, abre aspas, guerra entre Marçal e os Bolsonaros. A esquerda é que agradece tudo isso. A direita devia aprender muito com a esquerda. Bolsonarista e o que eles colocam publicamente. Hoje, cedo, Pablo Marçal fez um vídeo e o candidato faz referência à troca de farpas com a família Bolsonaro. Ontem, o que chamou mais atenção quando ele manda Bolsonaro devolver os 100 mil reais, né? Isso deixou o bolsonarismo estar enfurecido com o Pablo Marçal. Vamos ver o que o Pablo Marçal disse hoje, logo cedo, que ele segue na provocação. Continuo firme com você. Por mais que tem pessoas que tentam nos desconectar, entendo que você deu sua palavra pro Nunes. Não te cobrei isso de forma nenhuma. Você é um cara de palavra. E eu sei que a gente vai fazer junto. A direita, ela não tem dono. Ele fala que a direita não tem dono. Hoje ele até coloca uma foto do Bolsonaro e ele fala: a direita não tem dono. E aí, quando ele fala que a direita não tem dono, Bolsonaro não tem dono. Olha que forte isso, né, Josias? Bolsonaro não tem dono. Eu posso ser Bolsonaro, é o recado que Marçal tá dando aí. Mesmo após as rusgas nas redes sociais com Bolsonaro, Pablo Marçal diz que não tem problema com o ex-presidente, apenas com um de seus filhos. Isso é discussão eleitoral, depois que passa a eleição tá tudo certo. Eu fui candidato a presidente em 2022, a gente acabou tendo uns problemas também, depois eu apoiei ele, ajudei ele na eleição dele. Aquela presepada que aconteceu no Instagram, eu até perguntei para ele no WhatsApp, do Carlos. O Carlos que tem problema comigo, é um cara que não tem um escrúpulo, mas pelo presidente eu vou relevar aquele comentário dele. Foi visto como
uma mensagem do Jair Bolsonaro contra o Pablo Marçal, o Marçal disse que isso foi o post do Carluxo. Eu até brincava ontem com o Rodolfo que nós suspeitávamos mais ou menos disso, só que a gente não pode falar isso publicamente no ar porque a gente não tem prova. Só que o Pablo foi lá e falou aquilo que todo mundo imaginava. E olha o nível da resposta. Matheus, solta por gentileza o vídeo. Aquela presepada que aconteceu no Instagram, lá até perguntei para ele no WhatsApp, do Carlos. O Carlos que tem problema comigo. Eu tento preservar o Carlos, mas ele é um retardado mental, assim, é um cara que não tem um escrúpulo, mas pelo presidente eu vou relevar aquele comentário dele. Hoje ele fez novos comentários, né? Falou até que sugeriu pro eleitor bolsonarista que votasse na Marina Helena e falou que você não tem compromisso com a direita. Ele pode falar o que ele quiser, ele sempre tá aí para atrapalhar, ele atrapalhou nossa eleição a presidente, ele atrapalhou. Eu criei uma estratégia para o Bolsonaro pedir perdão para o eleitorado, gravamos mais de 800 vídeos e a imbecilidade do Carlos Bolsonaro foi lá e... Quem que fez isso? O Marçal? Então é para pagar. Não vai rodar na campanha do Instagram. Foi isso que fez a gente perder a eleição. Bolsonaro, com humildade, gravou o vídeo, reconheceu que aquilo ia mudar o rumo da eleição e o Carlos, de forma imbecil, foi lá e atrapalhou. Então eu sempre poupei ele pelo capitão, mas agora como ele está se acomunando com vários canalhas para me atacar, numa eleição que nem diz respeito a eles. Coincidentemente ou não, vários aliados do ex-presidente da República, como o Hélio Lopes, né, vulgo Hélio Negão, tá aí, fizeram posts aí de ataques ao Pablo Marçal. O Carlos Bolsonaro, agora há pouco, reagiu com um post no Twitter e disse o seguinte, que vai processar o Pablo Marçal. Acionarei a justiça através do meu advogado Antônio Carlos devido a crimes contra a minha honra, injúria e difamação cometidos por Pablo Marçal. Traz pra cá. O crescimento do candidato Pablo Marçal na preferência do eleitorado desorganiza o ambiente eleitoral em São Paulo, onde aparece agora um novo embate entre Jair Bolsonaro e Pablo Marçal. Isso porque o ex-presidente fez elogios a Pablo Marçal e recuou quando percebeu que isso, claro, tiraria votos do candidato que ele, Bolsonaro, apoia, que é o Ricardo Nunes. O Marçal, evidentemente, reagiu e o atrito se estabeleceu. Agora, Bolsonaro busca se distanciar, né? E claro que, como eu disse, o Pablo Marçal não está gostando nada disso. Então, temos aí um novo atrito que não estava no radar, não estava em tela. E por que interessa ao ex-presidente Jair Bolsonaro se distanciar do Pablo Marçal? Primeiro, porque o partido dele, o PL, apoia o Ricardo Nunes e não abre mão. Desde o início, defendeu essa aliança. Em segundo lugar, Bolsonaro não quer ninguém que faça sombra a ele no campo da direita, muito menos uma figura totalmente fora de controle, como é o Pablo Marçal. O voto dele é Marina Helena e por isso essa resposta do Pablo Marçal chamando ele de retardado. E aí, hein, Otales? É isso, né? Ele conseguiu rachar a família Bolsonaro. Fica imaginando o Bolsonaro vendo um vídeo desse, do sujeito chamando o filho dele de retardado. Não há hipótese de Bolsonaro e Pablo Marçal se entenderem. Sobre a Justiça Eleitoral, que determinou a suspensão dos perfis das redes sociais do candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, o Pablo Marçal. A decisão foi tomada após a ação movida pelo PSB, partido de Tabata Amaral, e afeta os perfis de Marçal no Instagram, no X, no TikTok, no Discord e também no YouTube, além do site oficial dele. Na ação, o diretório do PSB argumenta que Marçal estaria cometendo abuso econômico ao promover cortes monetizados de seus vídeos. Por isso, eu vou passar a palavra aqui para o Diogo da Luz para fazer uma análise sobre tudo isso, porque, Diogo, tem chamado bastante atenção e é fato que o Pablo Marçal ele tem crescido cada vez mais nas pesquisas, né? Sem dúvida. Nós temos dois assuntos distintos e muito importantes aí, né, David? Um deles, duas acusações extremamente graves que precisam ser apuradas. Nada deve ficar no vazio. Agora, depois de feita a denúncia, a gente entende que em algum lugar tem o crime. Ou a falsa denúncia, ou, de fato, a comprovação daquilo que se denunciou. Não pode ficar essa coisa no ar.
É isso. Me conta aí nos comentários o que é que você tá achando de tudo isso que tá acontecendo entre Pablo Marçal e o Carlos Bolsonaro. E até colocando o Jair Bolsonaro no meio disso tudo. É isso aí. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Um abraço.